Olá, boa noite. Que alegria estar aqui para mais uma live. Eu adoro lives. Eu adoro fazer lives. Daqui a pouco as pessoas estão entrando. Boa noite, professor Fabrício, tudo bem? Que prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Márcia, tudo bom? Ai, que bom ter vocês aqui. Mais uma noite de live. Essa noite é uma noite especial, é a última live deste ano. Professor João, seja bem-vindo, tudo bom? Que bom ter você aqui com a gente. Estou vendo que tem parceiros de live aqui, né? Marcos Simões, professor Marcos, seja bem-vindo. Márcia, que ótimo. Hoje eu confesso que eu estou um pouco nervosa, porque... Oi, Gabi, boa noite, querida, tudo bem? Paulo, seja bem-vindo. Paulo Bandeira, tudo bem? Dalton, doutor Dalton, boa noite. Boa noite, professor. Gente, é uma alegria enorme estar aqui. Antes do professor Alexandre chegar, ele acabou de falar comigo, está um pouquinho atrasado, mas daqui a pouquinho ele chega. E enquanto isso, eu vou contando como isso tudo começou, né? Como que esse espaço surgiu. Eu comecei com a ideia de fazer uma live, eu não lembro quando foi a primeira, talvez o meu primeiro entrevistado se lembra, ele está aqui, foi o professor Fabrício Tavares. Eu já comecei chutando balde, já fui logo no diretor da Escola de Psicanálise de Curitiba, e ele aceitou, e para mim foi uma honra. Fizemos a nossa primeira live, e aí eu já fui criando mais coragem, propus pro professor, toda vez eu chamo o professor Marcos de doutor, tem alguma coisa aí, viu? Um ato falho aí que eu preciso ver o que é. O professor Marcos Simões, do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, foi meu segundo convidado. Foi uma live fantástica, depois disso fizemos mais umas duas. Aí eu fui, falei, quer saber, eu vou usar um pouquinho. E aí fui no professor Arthur Mendes, da Escola de Psicanálise Estrutural. Já chutei o balde, né? Ele aceitou, que eu fiquei muito feliz. Foi uma live fantástica também. Aí eu fui pegando gosto pela coisa, né? Falei, quer saber? O não eu já tenho, eu vou no top dos tops. E, com a cara e com a coragem, fui no professor doutor Alexandre Simões. E não é que ele aceitou? Foi uma alegria enorme para mim ele ter aceitado. E hoje estamos aqui para receber o professor Alexandre para conversar sobre prática e manejo clínico. É um assunto bem legal, tenho visto muitas lives sobre esse assunto ultimamente, e o professor Alexandre tem uma visão muito bacana a esse respeito. Então daqui a pouquinho ele está chegando. Daniela, a primeira foi no dia 9/9, professor Fabrício, isso mesmo, dia 9 de setembro. Então estamos aqui, setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Tivemos, oi Ana, minha querida Ana, do grupo Psicanálise no Mundo. Ana é uma querida empreendedora maravilhosa, psicanalista. Professor João, comunidade psicanalítica em peso. Verdade, professor João. É uma galerinha boa. Gente, eu adoro quando vocês vão chegando. Sabe o que eu vou pedir antes do professor chegar? Vai clicando no coraçãozinho e vai convidando o pessoal para vir assistir. Porque quanto mais curtidas, mais compartilhamentos, mais o Instagram entende que é uma live com conteúdo interessante e mais pessoas podem ter acesso. Então vamos aí contribuir para que as pessoas cheguem. E o professor Alexandre Simões chegou. Eu já vou convidar ele para vir conversar com a gente. Deixa eu fazer o convite. Alexandre Simões. Que daí a gente já começa com o nosso bate-papo. Estou muito animada, mas eu confesso, estou nervosa, né? Porque conversar com o Alexandre Simões, né? Boa noite, doutor. Olá, boa noite. Como é que você está? Como é que vocês estão? Uma satisfação estar aqui com vocês. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Estava aqui comentando com o pessoal a minha trajetória de lives, tem pouquinho tempo, mas Sim. Fui contando como cheguei até aqui, né? E com a cara e com a coragem te convidei. E você é uma simpatia de pessoa. Te agradeço muito por ter aceito o meu convite, para a gente estar aqui hoje nesse momento, fazendo essa troca
tão Ótimo. importante para o mundo psicanalítico, né? A gente conseguir contribuir aí com a disseminação da psicanálise, né, professora? Ótimo, que bom. Eu, né, fico muito contente, como eu disse, de estar aqui, né, com você. Você também é muito simpática. Conseguimos aí nessas últimas semanas trocar um pouco, né, algumas impressões, né, iniciar um pouco, aquecer um pouco o nosso diálogo, né, para que pudéssemos hoje, apesar de toda a correria, tudo muito ágil, né, nesse dezembro, que é um mês muito curto, né, em meio a todo esse ambiente em que nós estamos há meses, né, então fica tudo muito mais acelerado, mais ágil. Só um detalhe, você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo você um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu colocar o meu fone vai melhorar. Deixa eu O fone tentar aqui, aqui. que eu tive a impressão de que está um pouco baixo. Você Estou está me ouvindo tentando. baixo? Não, agora eu mudei aqui um pouco, eu estou com outro fone aqui. Eu acho que agora fica melhor, né? Eu vou falar um pouco mais alto também, assim vai ficar Agora, melhor, acredito. Não é? agora eu tô te ouvindo bem. Você está me Isso, ouvindo bem? bem melhor do que antes, perfeitamente. Ótimo. Pessoal, a minha voz, como é que tá? Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Perfeito. Professor, eu poderia dizer que você dispensa apresentações porque todo mundo te conhece. Mas eu não vou perder a oportunidade de te apresentar aqui no meu espaço. Então, Você é posso... muito generosa. Imagina. De forma alguma, eu vou apresentar o meu convidado com muito prazer. Alexandre Simões, psicanalista, formado em psicologia pela Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado pela mesma universidade, autor de artigos e livros e criador do canal Alexandre Simões Psicanalista no YouTube, com mais de 3 milhões e 500 mil visualizações desde a criação. Uau, hein, doutor? Realiza atendimentos e supervisões presenciais e online, além de conferências, palestras, grupos de estudo e capéis. Estabelece diálogos interdisciplinares e se concentra em investigações sobre a clínica psicanalítica na contemporaneidade. Esqueci de alguma coisa, doutor? Não, tá ótimo. Já dá para a gente começar uma boa conversa, um bom happy hour, né, nessa noite aqui em Minas, né, onde eu estou. É uma noite muito quente, né? Você está aí no interior de São Paulo, Campinas, né? Por aqui está muito quente, não sei por aí. Aqui também, aqui também. Eu coloquei meu ventilador embaixo hoje, porque o pessoal comenta que nas minhas lives o meu cabelo fica voando. Então eu deixei o ventilador embaixo, mas tá muito calor. Não era um efeito especial, proposital, não? Juro que não era o ventilador mesmo. Muito calor Tudo aqui. bem, tá ótimo. Professor, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre a prática e o manejo clínico, né? Sim. Eu levantei aqui algumas questões. Antes mesmo da gente entrar na prática em si, eu gostaria só de dar uma pinceladinha num assunto que eu ouvi você conversando em outro momento com outro colega, numa live que você fez, eu achei fantástica a sua colocação a esse respeito. Qual seria o melhor caminho para atrair clientes? Ou seja, existe uma forma específica para a divulgação do trabalho do analista, de forma que a gente não perca a ética, né? Porque tudo aquilo que o psicanalista coloca em rede social, coloca em marketing, fala um pouco dele, né? Como a gente consegue hoje, nesse meio tão globalizado e tão online, virtual que a gente está vivendo, fazer a nossa propaganda para a captação de clientes sem que a gente perca a ética profissional? Sim. É uma questão importante a que você, né, nos propõe, e o que eu diria é que, por exemplo, talvez há 15, 20 anos atrás, ela poderia ser respondida de um modo totalmente diferente, né? A ponto até talvez de causar uma certa estranheza, né? Mas publicidade, mostrar, né, se mostrar. Agora, hoje, certamente, né, nós vivemos numa era em que uma era altamente escópica, não é? Onde com o ônus e o bônus, né, desse campo escópico, nós temos, sim, a meu ver, de considerar, certamente, de reconsiderar o que vem a ser a presença do analista e a presença do discurso analítico na polis, não é? Porque a polis de hoje, ela é uma polis que, certamente, além, né, do que nós poderíamos chamar de um mapa mais convencional, né,
a polis enquanto um espaço em que nós temos um encontro, né, das diferenças com o diferente, os discursos, por exemplo, né, nós também temos que considerar a polis como um espaço também cibernético, um espaço em que as virtualidades estão muito presentes, né? E isso é muito novo, especialmente para a psicanálise. Aliás, é novo para nós todos, não é? Nós ainda, eu me lembro, né, não sei se você, mas alguns aqui estão, isso não é denunciar a idade, né? Mas no início da internet, nós fizemos parte do início da internet, em que o acesso era de madrugada, internet de escada, de madrugada, que tinha um impulso, né? Você tinha que tentar, e aquela ligação de escada, tem até o barulho que se tornou clássico, né? Aquele barulho do modem, né? Que levava ali uns 30 segundos para se conectar. Então isso é muito novo, nós vivemos isso e esse ambiente se transformou rapidamente, não é? Mas a internet no Brasil, ela chegou em torno de 1994, 95, ainda é muito nova, né? No mundo como um todo, no Brasil em especial. Então, agora, mesmo sendo um campo novo, nós temos que considerar, sim, que, a meu ver, é importante que o analista ele esteja presente nesses lugares, nas virtualidades, as virtualidades que implicam o quê? O WhatsApp, né? O contato dos pacientes conosco, né? Nós somos demandados a pacientes que chegam até nós. O primeiro contato não é simplesmente agora por telefone, né? E a secretária eletrônica, né, de antigamente. O primeiro contato é pelo WhatsApp, e o WhatsApp que tem capilaridade com o Facebook, que já está ficando, né, meio caduco, né, já, como o Orkut já ficou, né? E agora nós temos o Instagram, nós temos eventualmente o TikTok, ou a linguagem do TikTok chegando no Instagram, por exemplo, no Reels, né? Então isso tudo são espaços em que, a meu ver, a psicanálise, o psicanalista deve sim estar atento a estar em diálogo, a se apresentar. Agora, a questão é como que ele se apresenta. Eu considero que o analista ele sempre há de se apresentar a partir, né, cuidadosamente, a partir do seu trabalho, a partir de seu percurso, a partir de seu estilo e, sobretudo, né, conseguindo lidar, né, dialogar com a cena contemporânea. Ou seja, sem se prender tanto, né, ao hermetismo do discurso analítico, que sabemos que o discurso analítico ele tem uma tendência ao hermetismo, ao jargão, não é? Onde nós ficamos, por exemplo, encarcerados, né, em conceitos que são importantes, mas eles se tornam tanto quanto inócuos quando nós achamos que eles só servem para transmitir a psicanálise entre nós mesmos, né? Dentro da instituição, dentro do grupo analítico, seja qual for. Então, janelas, janos, né? Isto é importante desde Freud. Freud tinha em sua coleção de estátuas, né? Nós já trabalhei isso em alguns outros eventos, uma estátua muito importante, que era a estátua de Janos, de onde vem a palavra janela e janeiro. Daqui a pouco estaremos em janeiro. O que é Janos? Janos é um deus, né? Uma efígie de dupla face, que olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para o presente, para o futuro, né? E para o passado. Mas Janos é exatamente a conexão em que o dentro se conecta com o fora e o fora se conecta com o dentro. E isto tem muito a ver com a psicanálise, mas, sobretudo, a meu ver, com a presença do analista, né, em meio a esses espaços que nós estamos aqui rapidamente mencionando. Então, nesse sentido, a publicidade, com muitas aspas, né, se faz na medida em que aquela prática daquele analista tem janelas, ou seja, consegue se transmitir, consegue dialogar com as pessoas, não só com seus pares da instituição, mas consegue, isso não é uma banalização da psicanálise, né? A psicanálise, ela há de transmitir, né, circunstâncias que dizem respeito a nós todos, porque a psicanálise é da ordem do humano, não é uma teoria que ela quer ser sofisticada de propósito, ela quer ser complexa de propósito. Essa teoria ela é colhida do humano. E é aí que nós podemos pensar como que o analista vai se apresentar, né, conseguindo transmitir o humano para os humanos, nesse sentido, né, para as pessoas interessadas na psicanálise, interessadas no drama, né, na tragédia que seja humana, e não só interessados na teoria psicanalítica propriamente, né? Interessados também nessa teoria, mas não só. É o que eu penso, né? Algo desta ordem, né? Que é um assunto, você está propondo uma questão que merece ser muito detalhada, né? Eu estou aqui tentando só comentar uma espécie de background, né? Ou seja, o contexto, o fundo dessa questão, né? Uma pincelada, mas ótimo, fantástico o seu posicionamento. Bom, temos então o paciente ou o cliente, enfim, as pessoas usam termos diferentes. Mas como a gente falar da prática e manejo clínico,
sem passar pela transferência, né, doutor? Uhum. Desculpa, pela entrevista preliminar ou análise de prova, como alguns chamam, né? Uhum. Para este primeiro e importante momento de encontro entre o analista e o futuro analisando, qual seria a melhor abordagem? Eu ainda considero que a melhor abordagem é a clássica, que, por ser clássica, ela é contemporânea. O que eu quero dizer com isso? A regra de ouro, né, da psicanálise, a única regra que Freud estabeleceu enquanto regra de fato, né? Freud vai nos dizer, por mais que ele fale assim, de procedimentos técnicos, que ele vai argumentar que são procedimentos plásticos, né, que são adaptáveis à mão, à pega, ao estilo do analista. Em meio a essa discussão sobre as técnicas, está lá nos artigos sobre técnica, né, um importante momento que Freud argumenta sobre os procedimentos, os movimentos de uma análise, a analogia com um jogo de xadrez, os movimentos iniciais de um jogo de xadrez, são, né, a análise teria esses movimentos, essas jogadas iniciais, mas o ponto rigoroso, o ponto sine qua non, sem o qual nada feito, o ponto que nós não podemos abrir mão dele, é a associação livre. Então, o melhor modo de começar, e isso não é simples, né? Mas o melhor modo de começar é o quê? É fazer com que esta pessoa, que podemos chamar, né, do analisando por vir, fazer com que ela fale. Agora, que fala que é esta? Né? Isso que eu sempre busco trabalhar em meus seminários. Não é uma fala testemunhal, pura e simplesmente. Não é uma fala que busca descrever o sintoma, pura e simplesmente. Não é uma fala que busca simplesmente fazer um escaneamento, né, do transtorno, para usar um termo da psicopatologia contemporânea, né, em relação ao qual nós, analistas, sempre somos cuidadosos, mas é uma fala em que a pessoa começa a dizer algo do que quer que seja. Pode começar sobre qualquer assunto, pode conversar, ela pode versar sobre qualquer assunto, mas o importante é que, ao falar, esta pessoa muito localizada, como usualmente nós somos, como o senhor da palavra, a pessoa que tem mestria sobre a palavra, o eu falo, como aqui agora, né? Estou raciocinando e tentando falar, seguindo uma via argumentativa. A associação livre é o quê? É que, ao desenvolver um argumento, uma fala, uma queixa, alguma coisa começa a sair desta minha mestria. Ou seja, uma fala que ela não esteja o tempo todo sendo comandada, né, por minhas mãos, pelo meu raciocínio, pela minha expectativa de você me entender, de você gostar de mim, ou pela minha expectativa de te contrariar, por exemplo. Então, nesse sentido, é que é uma fala que ela subverte essa intencionalidade egóica, né? E a primeira intencionalidade egóica que nós podemos pensar, do ego, né, do indivíduo, é o quê? É ser senhor, né? É adestrar a fala. É aí que Freud localiza, então, a associação livre, no sentido, então, que nós podemos compreender que livre associar é possibilitar que esta fala, que não é a fala, né, adestrada ao ego, se presente. Ou seja, alguma coisa irrompa, alguma coisa ultrapasse as minhas intenções, aquilo que eu imaginava que eu ia dizer, ultrapasse o meu modo de me referir à minha queixa. Eu posso ter um modo usual de me referir à queixa, não posso? Eu posso me queixar com os meus pais, com os meus amigos, na televisão, onde quer que seja, com os meus pares. Diante de um analista, é importante que estas mestrias, esses modos, esses paradigmas, esses modelos, que eles começam a ficar meio afrouxados. É aí que surge alguma coisa da ordem do isso fala, que é o que Lacan vai chamar, brilhantemente a meu ver, tem uma expressão muito interessante, vai chamar de primazia do significante. Então, primazia, existe uma anterioridade, existe alguma coisa ali que vai subir, como se fosse um lago, né, que tem ali só aquelas marolas e de repente uma onda sobe. Essa onda é o significante, que é alguma coisa da ordem do isto está me marcando, isto fala em mim, isto me subverte, isto eu não entendo muito bem o que é o tempo todo, isto eu tentarei falar melhor sobre isto, mas eu não sei tão inteiramente, não está totalmente sob o meu domínio. Esse é o ponto fundamental que está em jogo nas entrevistas preliminares. Por mais que haja os procedimentos, colocar o paciente para falar um pouco do sintoma, ali nós começamos a localizar a demanda, o que você busca ouvir aqui, né? Uma questão, a meu ver, fundamental de ser proposta em mais de uma sessão.
Mas isso tudo são provocações para que esse dizer da outra cena, para nos referirmos a uma situação tão emblemática trabalhada por Freud na interpretação dos sonhos, para que esse dizer de uma outra cena apareça. Né? É por aí, então, que a gente pode pensar a função e a crucialidade das entrevistas iniciais, né, dos primeiros encontros com o analista. Tem um tempo certo ou estimado para a entrevista preliminar, doutor? Quantas sessões, Acho que aproximadamente? isso é da ordem de um processo, isso é da ordem de um percurso. Qualquer estimativa que nós possamos pré-fixar, por exemplo, dura X sessões, dura semanas ou dura meses. Isso é muito plástico, isso é muito singular e isso é um processo muito espiralar, porque, de certa forma, nós podemos compreender que em uma sessão nós temos a estrutura da psicanálise enquanto percurso como um todo. Essa estrutura que nós podemos chamar de fractal, né? Por isso que eu espiralar. O fractal é como se fosse a folha de uma samambaia, onde o pedacinho da folha tem ali as nervuras, tem algo da estrutura da planta como um todo. Então é nesse sentido que toda sessão analítica ela tem internamente um instante de ver, um tempo para compreender e um momento de concluir. Ou seja, essa temporalidade do inconsciente e essa temporalidade do sujeito que há de sair do lugar. É isso que está em jogo lá no tempo lógico. Não é? Não é esperar, né, uma certeza para dar um passo. É dar um passo para que o ato se faça. Não é? Isso, então, é que vai acontecendo também ao longo das entrevistas preliminares. E o que nós devemos evitar, a meu ver, é o engessamento excessivamente protocolar. São sempre 4 sessões, né? São sempre 2 sessões, ou é a primeira sessão. Isso é vamos caminhando, o que Freud falou, vai andando, vai falando, não se preocupe tanto com isto, né? Estou ou não estou em entrevistas preliminares, estou ou não estou em análise. Análise é isso, vai falando, e aí nós, né, o analista, vai também estabelecendo o lugar de escuta, né, desta outra cena que vai surgindo. Enfim, estou dizendo que é uma experiência absolutamente singular, relativa ao caso a caso, e aqui qualquer engessamento protocolar, mesmo que se proponha isso, uma outra instituição, uma outra tradição, o sujeito subverte a regra. O sujeito inconsciente está aqui para subverter a regra. E é muito de paciente para paciente, né, doutor? Cada caso é um caso. Né? Exatamente. Mas um ponto que é inerente à análise é a transferência. Como sabemos, se não há transferência, não há análise. Fala um pouco para a gente, doutor, sobre o manejo da transferência. Eis aí um outro tema, né? Você está propondo temas interessantes, mas que são do tamanho do universo. Vamos pincelar, é tema para uma próxima live. Para a gente conversar bem aqui, para a gente conversar muito bem, nós levaríamos lives e mais lives, né? Aqui. Marcaremos outras. Mas são temas importantíssimos, então vamos pincelar, né? Vamos pincelar e pensar alguns elementos. Eis aí, o manejo da transferência vai necessariamente exigir que o analista, ora, ele se apresente mais, enquanto destinatário do discurso, enquanto aquele que empresta a sua presença, o seu corpo, porque ali o analisando vai, né, o corpo enquanto referência, enquanto presença, de certa forma, porque ali o analisando vai estabelecer uma tessitura que foi muito bem chamada por Freud de neurose de transferência. O que é isso? O analisando não está lá. Olha só como isso tem relação com a associação livre. O analisando não está diante de nós simplesmente testemunhando, descrevendo a sua neurose, as suas questões, né, que ficam lá fora, por assim dizer. Estou forçando aqui esse dentro e fora só para raciocinar. Enquanto o analisando vai falando de seu patos, de suas afetações, de seus excessos, de seu sofrimento, de suas dores para o analista, ele vai alinhavando também o analista, enquanto destinatário, neste patos. Então, nesse sentido, é isso que Freud vai dizer, que o analista faz parte, né, do campo da demanda. O analista Freud vai chamar isso de clichê estereotípico. O analisando leva para o analista, para a cena analítica, as suas, tem uma expressão interessante em Freud, as suas pré-condições para o enamoramento.
Vamos lá no narcisismo, a ameba e seus pseudópodes, não é a imagem que Freud nos propõe para falar, né, do giro, né, do enlaçamento libidinal. Então é isso que o analisando vai levando, e o campo transferencial diz respeito a isso. Então é nesse sentido que o analista ele conduz a transferência de diversos modos, sim, mas estruturalmente a partir de uma báscula. O que é báscula? Báscula, basculante. Basculante não é aquele vidro, aquela janela que tem esse movimento, ora está mais para dentro, ora mais para fora, que faz o movimento de gangorra. Né? Então é pela báscula. Ora o analista está mais presente, recebe, responde de alguma maneira algo da demanda, não é? Porque isso está posto ali, não quer dizer que ele vai oferecer o objeto da demanda, não se trata disso, né? No responder a demanda, mas é lidar com a demanda. Ora, ele está mais distanciado. É o que, por exemplo, nessa báscula, a psicanalista Colette Soler, né, utiliza uma expressão, que até nos meus vídeos sobre a transferência eu menciono, uma expressão muito feliz. Primeiramente porque ela é uma expressão que conjuga contrários, então é um oxímoro, né? Não é uma expressão que vai numa direção só. Ela mostra na expressão, propriamente, esse movimento. Qual é a expressão? O analista na transferência há de ser uma espécie de bombeiro piromaníaco. O que é um bombeiro piromaníaco? Entende que é uma junção de contrários? É isso. Então, no movimento, há uma tensão. Há tensão e tensão. O bombeiro piromaníaco é aquele que, de certa forma, está ali para fazer algo muito evidente, né? Apagar o fogo, atenuar o fogo, diminuir a temperatura, do que quer que seja, mas o piromaníaco é essa via contrária, que está ali, né, nesse contramovimento, por assim dizer. Então é no movimento e no contramovimento, não é? Então, eventualmente, para falar de algo concreto, o analisando, só para falar de uma cena, analisando pode ser que ele não vá à sessão, não compareça, se distancie um pouco do trabalho, né, comece a ficar meio, né, saindo a francesa. Há momentos em que talvez caiba sim que o analista aguarde, espere, mas há momentos que o analista deve interpelar, aparecer onde menos o analisando espera. Por exemplo, manda uma mensagem, WhatsApp. O que é o WhatsApp? O que está rolando? E aí? E aí? Né? Como estás? Né? Não para estabelecer uma conversa, mas no sentido, isso é uma presença, isso é uma forma de interpelação, ou no sentido de chamá-lo. Né? Aguardo por você amanhã. Aguardo por você hoje à tarde. O tempo, né, o espaço entre as sessões é um espaço importantíssimo de manejo da transferência. Né? Volte agora à tarde, por exemplo, eu posso atender um paciente hoje cedo, por algum motivo, pela minha escuta, e uma intervenção, dizer, volte agora à tarde, espere um pouco na sala de espera, eu te atendo de novo daqui a pouco. Ah, mas não é semana que vem? Não é uma vez por semana? A regra, o protocolo, não é a agenda quem dita? Não, é a escuta. São os giros dialéticos de uma análise que, né, oferecem isso, que levam Lacan, por exemplo, a dizer, né, quem dirige o tratamento é o analista, no sentido de ele deve se apresentar, né, enquanto fazedor de cortes, enquanto tendo aquele ponto de escuta. Isto, né, não é simplesmente ficar esperando que algo automaticamente apareça ali e dirija. O analista é quem dirige, no sentido de que o analista entra ali enquanto causa, por exemplo, causa do desejo. É uma das possibilidades de se pensar isso. O manejo tem a ver com essa báscula. Sim. Na sua opinião, então, doutor, essa comunicação entre analista e analisando fora do setting analítico, ela pode acontecer? Não é uma coisa que sai da abstinência do analista, foge um pouco da questão da abstinência? Porque hoje em dia é complicado a gente controlar esse tipo de coisa, né? As mensagens, o WhatsApp, a gente está muito acessível o tempo todo, né? Não, toda intervenção só é feita no setting. Agora, o setting analítico está longe de ser o consultório, está longe de ser... O setting é o espaço do ato. O setting é esse direcionamento do discurso para o analista enquanto destinatário do discurso. Então, o setting está nas virtualidades, o setting está no WhatsApp, o setting está no telefone, no telefonema. O setting está quando esse analisando faz o seu seminário, eventualmente. Né? Vamos pensar, analistas que transmitem, né? Fazem seminários, como Lacan. O setting, o lugar, o locus do setting é o locus do ato analítico.
Então é nesse sentido que eu provocativamente digo. Eu entendi que a sua questão diz respeito ao setting, aquele enquadramento mais específico, que estaria fora dali, né? O setting é o espaço interseções, né? E é quando eu falo interseções, nós podemos escutar entre as seções e interseções, com essa ambiguidade da linguagem, né? O setting é esse campo do discurso, em que isso fala, desde que haja ali, né, alguém livre associando e o analista escutando. Então é nesse sentido que, por exemplo, só para citar outra situação plástica, clínica, vamos supor que o analisante está numa sessão, falando alguma coisa, e ele fala, acabou a sessão, né? Agora eu vou te falar, te fazer umas perguntas. Hoje mesmo, eu falei, não acaba nunca. Estamos em sessão. Então estamos em sessão, levantando da cadeira do divã, indo para a sala, né, indo para fora do consultório, indo para a porta de saída e falando alguma coisa. Isto é da sessão, isto é do analítico. Né? Quando você recebe um e-mail do analisando, um telefonema, uma indagação, né? Você topa, vou usar uma palavra de mim, topa com ele na rua. Isto é, né? Então, o set analítico me permite dizer, espero que você entenda, é o trem analítico. Sim, eu entendo. É o trem. É o trem. Entendo, sim. Eu não queria fugir muito desse contexto da transferência, porque eu queria entrar um pouquinho na transferência positiva e negativa, mas como a gente falou de WhatsApp, redes sociais, eu queria aproveitar para te fazer a pergunta: como fica a prática e manejo clínico nessa questão aí dos atendimentos online? Uhum. Até ontem, num seminário que foi até na instituição do Rio, chamado IBRAPS, eu tive a oportunidade de desenvolver um pouco isso, e eu tendo a lidar com essa questão do seguinte modo: eu penso que é mais interessante, prudente, que primeiramente nós façamos uma discussão mais ampla, que venha a ser essa discussão acerca das virtualidades. As virtualidades que estão lá no espaço onde a psicanálise ocorre de uma maneira mais usual, vamos chamar isso de consultório, ou os espaços do consultório, né? O que pode ser chamado de presencial, mas é importante que nós possamos reconhecer que ali, no presencial, nós já temos uma virtualidade, que é a virtualidade do próprio ato. Né? Sempre cito, por exemplo, situações como o caso Catarina de Freud. Né? Ele se encontra com uma jovem a mais de 2.000 metros de altitude, fora do consultório, em férias, nos Alpes. E aqui dali é elevado, um único encontro é elevado à condição de caso clínico, está nos estudos sobre histeria, porque ali podemos verificar algo da estrutura do ato analítico. Então, nesse sentido de que nós temos espacialidades as mais diversas, né? O próprio campo transferencial, o espaço entre sessões. Uma psicanálise não acontece dentro do consultório, isso é uma psicanálise excessivamente narcísica, que cultua o analista enquanto, né, fazendo um flerte perigoso com a mestria, né? Eu te salvo. Eu estou aqui para te terapeutizar. Lacan vai dizer, esses elementos, eles devem seguir uma direção psico-palheia, palha seca, destituição desse, né, grande pedestal que, eventualmente, a transferência pode conduzir, né, a relação analisando-analista. Então, há ali virtualidades que nós temos que prestar atenção o tempo todo. Não é mesmo? É nesse sentido, sim, que talvez nós possamos aí olhar para o que vem a ser o atendimento online e localizar melhor o que há nele de estrutural no que tange as virtualidades da psicanálise e não cair, a meu ver, no equívoco de que a virtualidade está no atendimento online e que não está no ato. A virtualidade é do ato. No sentido de que, por exemplo, não há garantias de maneira nenhuma que você indo a alguém reconhecidamente enquanto analista, que haverá psicanálise. Nós temos que instaurar a posição do livre, né, da livre associação e instaurar a posição do analista. O analista há de ser produzido no encontro. Né? Isso não é um dado, isso não está pronto. Por isso que não tem a bobagem, ter carteirinha de analista, diploma de analista, cerimônia, pode ter o que quiser, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a posição do analista, com a posição de manejo, né? Isso... Né? Que pode mais nos desorientar. Tá me ouvindo? Que entrou aqui uma ligação. Voltei com o áudio?
Voltou. Isso pode mais nos desorientar do que nos orientar, mais nos extraviar do que nos orientar com relação ao âmago da experiência. Então é nesse sentido que, sim, estou dando essa longa volta para dizer que a discussão sobre o atendimento online, ela, a meu ver, tem que ser uma discussão menos tecnicista e muito mais atenta àquilo que há de virtual no ato analítico, onde quer que ele aconteça. E aí, sempre temos, onde quer que ele aconteça, o grande desafio de não estarmos lidando com uma experiência garantida. Então, o encontro presencial, ele tanto pode trazer as possibilidades, quanto também os entraves em relação à psicanálise, e os encontros permeados pelos gadgets, como este daqui, igualmente. Não é? Então, é nesse sentido que eu acho que nós podemos, aí sim, começarmos a pensar melhor no que é essa clínica das virtualidades. Eu evito pensar só em atendimento online, eu acho que temos uma clínica das virtualidades, que é algo mais cuidadoso, mais rico a ser localizado e que não diz respeito simplesmente a uma transmissão de dados pela internet. E o divã no atendimento online, doutor, como fica? Tem um vídeo no meu canal, de um seminário aberto que eu dei, em que eu falo até do divã, o divã virtual. Algo assim. Eis aí um ótimo exemplo de uma virtualidade que está posta na clínica, vamos chamá-la de usual, para falar da presencial, né? Porque o divã, a começar, o divã não é um móvel, pura e simplesmente. O divã não é um passo ritualístico. O divã não é uma chaise. O divã não é uma espreguiçadeira. Né? O divã é um lugar que tem a ver com vários elementos. Vamos elencar muito rapidamente alguns. Tem a ver com o campo da pulsão escópica. Como conduzir um analisando para o divã? Né? Tem até algumas situações a serem faladas, mas que vão levar muito tempo. Mas estou dizendo que a gente não deve fazer uma condução, pelo menos na formação lacaniana, isso é rigorosíssimo. Não conduzimos o analisando para o divã de maneira protocolar ou automática. Mas o divã é da ordem de um passo, é da ordem de uma passagem, que tem a ver com o quê? Por exemplo, com a dimensão do discurso. Poderíamos pensar, vamos pensar juntos, não é que isso responde tudo, mas seria o caso de conduzir um analisando para o divã quando ele, ao direcionar o discurso para esta presença chamada analista, num dado momento desse direcionamento, talvez por efeito de uma retificação, esteja menos dependente da aquiescência, do reconhecimento desse outro e, portanto, esteja em condições de falar algo muito mais para ele do que para o outro. Então, você está vendo a direção, né? Aqui eu vou fazer geograficamente. A direção do discurso. Quando algo sai dessa horizontalidade, talvez nós temos um giro de uma outra ordem. Isto indicaria o momento de conduzir um analisando para o divã? E mais, será que a passagem para o divã é que poderia promover isso? Entende? Então a gente tem que verificar se a passagem para o divã também não promove elementos que dizem respeito a isso. Pulsão escópica, algo fundamental em relação ao divã. Aí sim que nós podemos pensar o que vem a ser o divã em meio às virtualidades. Né? Me lembro de um analisando agora, né, que estava sendo atendido por uma pessoa que eu acompanho enquanto na supervisão. Eu realizo supervisão para o analista, essa analista traz o caso de um analisando. Nós trabalhamos esse caso junto. Em que ele vai falar exatamente de uma posição no seu sonho, a posição de uma mulher, a mudança dele em relação à posição de uma mulher, e como que isto repercute, né, a partir do sonho, em que ele, em dois sonhos na verdade, ele fala de uma mudança dele quanto ao que vem a ser a posição da mulher na vida dele, e ele se transformando em relação a esse posicionamento. Ele fala, portanto, de uma mudança que tem a ver com a posição da mulher, tem a ver com o campo escópico, isso tudo por meio de um sonho. E ele leva isso a analista. E um trabalho que eu faço com essa analista é dizendo, o seu analisando, ela está atendendo esse analisando virtualmente. O seu analisando, nesse momento, ele acabou de ir para o divã. Sem precisar de fazer isso. Não precisa disso.
Não precisa de tampar a Sair do tela. campo de visão. Não necessariamente. O divã. Entende que isso, essa imaginarização? Então, você vai conversar comigo, então, já que eu estava no divã, então eu vou ficar meio inclinado aqui. Não é uma questão de inclinação do Da corpo. posição, né? Não é a questão do imaginário do corpo. Não é a questão de se tem a tela ou se não tem a tela. Se tem a imagem ou não tem. A meu ver, essa clínica das virtualidades, que já é a clínica, já está lá na usual, tem muito mais a ver com a posição do discurso. Tem muito mais a ver com o campo scope. Nesse sentido, quantos analisandos não estão no divã, estando sentados na nossa frente? Ou nós vamos reduzir essa questão, achar que é uma posição anatômica e que tem que estar uma certa geografia em relação à cadeira do analista. Isso é muito pouco. Né? É pouco e é muito pegajoso ao imaginário. Né? Então, talvez nós temos que pensar o divã de uma maneira que faça jus à complexidade que nós somos, a complexidade da nossa relação com o prazer, com o desprazer, com o gozo, a nossa relação com o lalang. Então, aqui nós somos, né, atentos, sofisticados, lidamos com sutilezas, lidamos com oxímoros, não é? Lidamos com janos. E na hora de falar com o divã, nós lidamos com a chese, com a espreguiçadeira. Ora, me parece que o buraco é muito mais embaixo, né? O divã tem a ver com esse buraco. A Sara ficou numa dúvida aqui. Ela falou, mas por quê? Fiquei na dúvida do momento. Uma dúvida? Do momento. Seria, no caso, quanto ao momento desse analista, analisando ir para o divã. Então, já que esse assunto é importante, então eu vou apresentar aqui uma cena clínica, né? Se me der licença, um tempo, vou tentar ser breve falar sobre isso. Mas olha só, vou falar de uma analisanda, atendida há muito tempo. Viveu um momento, ao longo da análise, muito tumultuado por conta de um casamento que estava sendo rompido. Então, ela se divorcia do marido, várias questões aí acontecem, mas o que começa a acontecer? Ela sentada, né, diante do analista, ela começa a levar sonhos em que o ex-marido dela aparece de uma maneira muito grandiosa, e até mesmo persecutória em seus sonhos. Ele é muito grande, são sonhos de angústia. Ele chega muito perto dela, o marido, de certa forma, está no encalço dessa paciente, e ela acorda muito sufocada, angustiada desses sonhos, que, curiosamente, ela começa a reconhecer que nessa presença do marido tem algo do olhar do pai dela. Ela vai dizer que o pai dela, quando ela chegou na adolescência, enquanto na infância era um pai extremamente amoroso, na adolescência ele se torna aquele pai que ela fala, que fica me olhando atrás do portão para ver se eu estava chegando com o namoradinho ou não da escola. É o pai que fica me vigiando, é um pai que tem um olhar que é um olhar totalmente diferente. É interessante como que esse olhar do pai, o olhar do ex-marido, o olhar do homem, estão muito sobrepostos, tem um entrelaçamento dessas questões. Isso que eu falei do campo scópico. Mas é interessante que, num dado momento, nós vamos falando, né, várias questões, as sessões vão, né, de uma maneira, né, circunnavegante, lidando com isto e outras questões mais, até que um dia, a partir de algumas intervenções, ela chega num sonho muito interessante. Ela leva para o analista, né, no caso eu, mas enquanto analista, dizendo o seguinte, que ela sonhou com esse ex-marido e ela estava dentro do carro, estacionando, encontrando um lugar para estacionar, um lugar para guardar esse carro. Esse ex-marido chega perto dela, fala algo com ela na janela do carro e, de repente, ela fala, pela primeira vez, ele se afasta, vira de costas e vai embora. Até então ela tinha sonhos em que o marido chegava muito perto, olhava para ela e ela acordava assustada. E ela produz um sonho em que o olhar desse marido, ele vira de costas. Aí a intervenção, no sentido, então, estou tentando trazer aqui como que a saída ao divã tem a ver com a escuta, tem a ver com o trabalho em análise, tem a ver com o campo scópico, tem a ver com a produção do inconsciente. A intervenção que eu faço para ela é, agora sim, você deve ir para o divã. O olhar se modificou. Entende?
no sentido de o que está em jogo ali, a ida ao divã, nesse caso específico, eu falo desse caso para exemplificar uma passagem, enquanto um efeito do campo escópico, enquanto algo do olhar que nesse campo subjetivo se transmuta, né? Então, se formos pensar, né, o circuito da pulsão, isso é importantíssimo para a clínica, a pulsão e seu circuito. Algo desse circuito bordejou o olhar de uma maneira outra, em que algum avesso pode se colocar. Aí sim, um indicativo da ida ao divã. É sempre assim? Não necessariamente, mas o que eu quero extrair disso não é um exemplo simplesmente, é o ir ao divã como atrelado ao inconsciente. E não meramente ao protocolo, não meramente uma técnica externa, né, ao dizer do analisando. Muito pelo contrário, é no dizer do analisando, é nos giros da linguagem, é na relação sujeito-objeto que você pode introduzir o divã como algo que recolhe, né, como algo que acolhe o que decai. Um olhar cai, hora de ir para o divã. Vamos voltar um pouquinho lá na transferência agora, que a gente estava falando no começo. Existem transferências positivas e negativas, né? Com relação à transferência erótica, como dizia Freud, ou a transferência de amor, ou seja, o analista se apaixona pelo analisando, ou o analisando se apaixona pelo analista, como lidar com essa transferência? Tema fartamente explorado. Claro, não, para vários outros. E tema fartamente explorado pelo cinema hollywoodiano, não é? Sim. Muitos filmes, né? E todo o imaginário da psicanálise perpassa muito isso. Olha só, não me parece que Freud tenha estabelecido uma proibição com relação ao que o analista pode ou não pode fazer. Mas vamos escutar isso com atenção, porque senão pode gerar um grande mal-entendido, né? Freud nos mostra que o lugar do analista é outro, e não se trata dele oferecer agalmaticamente, né, o objeto que falta ao analisando. Corresponder a este amor, que pode se manifestar assim, né? Freud ele aborda sobretudo a transferência pela perspectiva amorosa, né? O amor de transferência, no sentido de que a transferência é o tempo todo amor? Não. Mas na estrutura do amor nós podemos localizar o que está em jogo na transferência, que é a expectativa de que o outro tenha o que me falta. Você é meu número. Isso, né? Você tem o que me falta. O que Lacan, por exemplo, vai desenvolver fartamente no Seminário 8 a título do Agalma, no diálogo com o Banquete de Platão. Mas é essa suposição de que haja uma junção entre o côncavo e o convexo. E que haja, portanto, uma proporção. Não é? Alguma coisa que faz sonoridade, faz eco. Então, é isso que Freud vai dizer, que o campo da transferência, por isso tão enfaticamente ele aborda a questão do amor, porque é isso fartamente que está em jogo, e vai dizer, o analista, ele não deve responder a isso, porque, né, não é porque isso vai pegar mal, porque vai desvirtuar, pode até ser, mas tem algo muito mais estrutural. É porque é um engodo. É um engodo. Então é daí que vem a questão, né, que foi feita a Freud, né? O amor de transferência. Ele é um amor verdadeiro ou ele é um amor falso? Vamos pensar. Uma analisanda, vamos até pegar um modelo só para localizar. Uma analisanda que vai se apaixonar perdidamente por um analista velhíssimo, careca, decadente, mas é um analista. Então ela está apaixonadíssima. Estou pegando alguma coisa só para provocar e romper com o que seria o modelo de que alguns podem ter. Sim. Então, analisando está envolvidíssima com esse analista. Aí Freud pergunta, esse amor, né? Exatamente, esse amor, ele é verdadeiro ou ele é falso? A resposta freudiana é absolutamente genial e vai nos mostrar a complexidade do que está em jogo. Ele vai dizer, o amor de transferência, ele é falso. Falso. Como qualquer outro amor. Então ele está falando que tem uma ficção no campo amoroso. O amor de transferência é absolutamente falso como qualquer amor. Porque todo amor está assentado em cima de uma certa falsidade, de um engodo, que é você pressupor que o outro vai responder à sua falta.
E é o E que a saber Áurea tá disso falando agora aqui. não vai ter importância. Agora, não, o que ele fez? Agora eu fiquei sabendo, eu vou terminar essa live, olhar para meu marido, minha namorada, eu vou acabar com tudo, porque afinal de contas eu fiquei sabendo que não é isso, não adianta saber. Isso nos fisga, isso nos captura, mas isso é assim que funciona, é assim que essa lógica amorosa se assenta. E então Freud está dizendo que tem alguma coisa ali que nós temos que manejar, que nós temos que bordejar, mas não no sentido de denunciar. Isso que você sente por mim, né? Não sou exatamente eu mesmo, você está me confundindo com seu pai, né, com sua mãe. Não é um amor verdadeiro, não é um amor direcionado a mim, é um amor direcionado ao seu pai. Aí pode ser que analisando fica com os olhos até mais brilhantes. Não, é isso mesmo que eu quero. Que maravilha. Aí piora, né? O que já estava ruim fica pior. Aí olha, não, mas é isso mesmo, eu quero que você ocupe a posição do meu pai, por isso eu te amo. E aí não tem saída, né? Não é pela pedagogia, não é pela explicação, não é pela denúncia histérica, mas é no sentido de você manejar e o analista não cair no engodo de que ele tenha no bolso o objeto que faltam analisando. Né? Mas ele precisa, né, é necessário que haja essa suposição, mas não significa que o analista ele tenha que dar corpo, que ele tenha que endossar essa suposição. E nem ser um dilapidador dessa, né? Ele não tem que ser o iconoclasta. Vou te mostrar que isso tudo, senão a psicanálise vira um discurso militante da falta. E não é isso. É como a Aura colocou aqui, né? Sobre esse assunto. Eu adoro essa frase. Dar o que não se tem a quem não quer receber. É mais ou menos Esse é o paradoxo. Bastante Né? gente comendo, paradoxo. A gente comentando aqui. Interessante mencionar que esse apaixonar-se do amor de transferência também pode se impor ao analista para o analisando. Sim, foi isso. Sim. No começo, né? Tanto um quanto o outro pode e que a tradição pós-freudiana foi localizar isso como contra-transferência, né? Mas dizendo esse ponto, a humanidade do analista, afinal de contas, o analista ele é também um ser humano, isso pode acontecer com ele, mas não é aí que está a questão, né? Isso não é desconsiderado, mas a questão não passa por esse humanismo do analista, que pode estar posto, mas é por isso que ela fala o analista, a posição que o que está em jogo é um descer. Descer, que você pode escutar com S, com C, com B, C, descer, deixar de ser e descer dessa posição. Né? Ali, se você quiser ocupar a posição, né, de fazer diferença do analista, por isso que o analista não é o mais um, o analista é ao menos um, é o que sai da série. É o que sai desse encadeamento de ser mais um, por exemplo, que tentou me oferecer, ou me negou, ou me recusou o objeto agalmático. O analista ele está fora da série, ao menos um. Isso é a função analítica, que não é uma função simples. Né? Ela não é feita sem embaraços, ela não é feita, eventualmente, sem tropeços também. E quanto à transferência negativa? Hostil, agressiva? Como lidar com isso, doutor? Essa possibilidade, é o avesso do amor, que o tempo todo pode se colocar, né? Um amódio, não é? A paciente, sobretudo, vamos pensar emblematicamente, certas conduções, né, de pacientes, sobretudo os histéricos, sujeitos histéricos, que uma hora pode te amar e daí a pouco pode, no avesso, né, desse tecido, né, o verso e o anverso, portanto, pode te odiar. Né? Mais uma vez é pelo manejo da transferência. Me lembro há muitos anos atrás, de uma analisanda que fazia de tudo para que o analista, no caso, eu desistisse dela, a mandasse embora. E isso tinha a ver com a história dela. Desista de mim. E ela estabelecia um campo extremamente acirrado. Um campo em que ela colocava em xeque a moral do analista, a ética do analista, o interesse do analista, fazia de tudo, sobre as formas mais pirotécnicas. E eram os momentos que eu verificava que, mais do que em outros, era necessário dizer para ela. Falava, volte amanhã. Aí ela dava um certo sorriso. Não é semana que vem? Mas é para eu continuar? Mas eu te falei voltar, né? Eu te falei, por exemplo, não tem dinheiro para pagar, eu te falei que, né, eu sou um caso perdido. Né? Me lembro, esse fragmento que eu cito há muitos anos atrás, por isso que eu falo desse caso com todo o cuidado possível, mas é uma pessoa que chega me falando o seguinte, né? Olha só que coisa interessante, a cena de chegada. Ela é uma mulher e ela dizia,
para mim, na primeira sessão. As mulheres do mundo estão em fila. Aqui nós temos a primeira, e na época ela até dizia qual que era, uma ícone, né? Um ícone do cinema, a mulher. E aqui nós temos várias mulheres. Está vendo a última? Uhum. Pois bem, eu venho depois da última. Assim ela se apresentava. E assim ela se apresentava na vida, e assim ela tecia sua neurose de transferência. E ela fazia de tudo para ser colocada, de fato, nesse lugar de expurgo, nesse lugar de mulher, não objeto, mas mulher dejeto. Era importantíssimo nesta, né, condução analítica, a meu ver, que o ao menos um se colocasse como, né, prossigamos, vamos adiante, sigamos. Estou aqui, vamos adiante. Né? Então, isso é uma possibilidade de manejo, sobretudo onde se coloca a questão do ódio, do amódio, da competição. Agora, lembrando que Freud nos diz, há um limite da condução da transferência. Nos seus textos, Freud chama aí, fala das filhas da natureza, né? Expressão interessante, fala, existem as filhas da natureza, aquelas que não aceitam substitutos. E diante delas, a expressão que está lá nos textos sobre a transferência, nos artigos sobre técnica, o analista deve bater em retirada. Então, Freud está nos dizendo que para que a análise ocorra, a posição do analista diz respeito a isso, é não ter que dar conta de tudo. Há um certo limite também. Sim, sim. E o Pedro até coloca aqui para nós, né? Em uma situação como essa, a função de uma boa supervisão pode ser fundamental. De fato, né, doutora? A supervisão Exatamente. é fundamental. Exatamente. Aliás, a maior parte dos meus supervisionandos, eles chegam a mim, a outros colegas também, muito por conta de certos impasses, implicações, dificuldades no campo transferencial. Por isso é que Freud vai dizer que é uma das coisas mais difíceis de condução na análise. É a transferência. Então, nesse sentido, sim, a supervisão ela é fundamental, né? O tripé analítico, não esqueçamos da supervisão. A supervisão não é um luxo, não é agora que eu tenho mais pacientes, agora que eu tenho um pouco mais de dinheiro para pagar. Se imaginar pagar um supervisor que eu vou. Muitas vezes você não tem, né, os seus pacientes, você não tem uma sustentação clínica, porque você nunca fez sua supervisão, nunca buscou. Isso pode ser um efeito, né? Semelhante que eu falei antes. Não é esperar uma situação para você agora eu vou iniciar uma supervisão. Sobretudo no início da prática, né? Em vários outros momentos da prática, mas estou ressaltando o início da prática, a supervisão é fundamental, mas é a supervisão como lugar em que você vai construir a clínica, construir o lugar de escuta, construir juntamente com um outro, um hétero, né? E não o homogêneo, você vai construir o estilo. Não é um lugar para você aprender técnicas meramente, é um lugar em que, né, algo da transferência requer esta alteridade. Algo da clínica requer esta alteridade. É aí que a supervisão entra em cena. Nossa, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você e as pessoas aqui com certeza te ouvindo, porque é assunto para a noite inteira mesmo, né? Mas, infelizmente, eu não sei como que está a regra do Instagram agora, se com 1 hora cortam a gente ou não, mas para que a gente não corra o risco... Severamente. Eu acho que com 1 hora, severamente, né, o Instagram catapulta tudo e a todos. Catapulta, gente. Não vamos deixar isso acontecer. Se quiser, tem que religar a live. Pois é. Mas a gente vai ter outros momentos para esses assuntos que ficaram aí, que dão outras lives e outros assuntos que a gente pode conversar. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu vou tentar ler os comentários aqui. Alguns, teve bastante gente. Wilma, aqui. Portugal, está aqui. Um abraço, Wilma. Lúcia, um abraço. Lúcia nos acompanha lá de Vitória. Um beijo, Lúcia. Agradecendo quem está aqui, eu acabei de ver a Ana Inácia. Lembrando, se eu puder falar, né, é que o grupo que foi criado pela Ana Inácia, um grupo de WhatsApp, né, e você também faz parte, várias pessoas fazem parte, a psicanálise no mundo, né? Teremos novidades aí para os integrantes desse grupo em janeiro. Estou conversando com a Ana, tem umas novidades que estão aí nos bastidores, vai ter. Quem é integrante desse grupo de WhatsApp terá uma interessante novidade em janeiro. Sim, fantástico. Deixa eu ver aqui, temos a presença do professor Fabrício Tavares, da Escola de Psicanálise de Curitiba, alunos da Escola de Psicanálise de Curitiba. Um abraço para o Fabrício, para todos os alunos, né, de Curitiba.
Curitiba. Temos a presença também do professor Marcos Simões, do Um abraço. Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, inclusive acho que ele é seu primo. Simões também, família de BH, a gente conversou sobre isso, lembra? Sim. Pode ter aí uma Sim. a Delfina do grupo. Assim espero. Delfina está aí também conosco. Eu vi ela chegando aqui agora há Delfina, pouco. Um abraço, né? Delfina, uma grata do grupo também. Psicanalista que nos acompanha lá de Maceió. Sim, professora Joana, Valéria, Lilian também, sempre presente, está no grupo. Daniele, tem também, pessoas perguntando sobre como fazer parte do grupo de WhatsApp. Depois, talvez, possam fazer contato com você por direct. Você manda o link, né? Sim. Podem entrar em contato comigo através do direct. Eu mando o link. É um grupo fantástico. Realmente, o grupo da Ana é um espaço ótimo para trocas. Tem pessoas lá incríveis, super bem dispostas a trocar e a dividir os seus conhecimentos. É muito bacana mesmo. Deixa eu agradecer também a presença da Márcia, da Gabriela, do Júlio, do Paulo. Antes que o Instagram nos silencie, lembrando que eu vou conduzir no final de janeiro, início de fevereiro, última quinta de janeiro e primeira de fevereiro, um seminário sobre os 4 discursos. Você está sabendo, já recebeu em primeira mão a divulgação, os 4 discursos e a clínica. Quem se interessar, vai mandando direct aí para mim, para você, a gente vai complementando a informação. Exatamente. Temos aqui o Pedro, a Simone. Gente, eu não queria sair daqui. Está tão bom. Eu não vou conseguir agradecer todo mundo, citar o nome de todos, responder as perguntas, mas o que eu vou fazer é o seguinte. Depois dessa live vai ficar salva no meu IGTV. Lá vocês podem deixar nos comentários o nome de vocês, perguntas, sugestões. Me chama no direct. Quem tiver interesse em entrar no grupo Psicanálise do Mundo, pode me chamar, eu direciono vocês o link e vai ser um prazer. Para mim foi, doutor, eu nem consigo dizer o quanto foi especial esse momento aqui com você. 1 horinha passou tão rápido. Eu gostei muito. O relógio parar. Gostei muito de estar aqui com você, com vocês todos. Foi bem agradável e questões que, né, são muito apaixonantes. Sempre importantes serem trabalhadas. Mais uma vez, muito obrigada, doutor, e que essa seja a primeira de muitas outras lives que a gente possa fazer juntos. Sim, tomara. Vamos apostar nisso, vamos buscar as condições para isso. Agora chegamos nessa época, no final do ano, uma certa desaceleração, renovar o fôlego, mas que 2021 seja um ano aí que tenhamos sempre, né, cuidado em relação a nós todos, ao contexto em que nos encontramos, mas que não deixemos de fazer as apostas, né, no horizonte, o que virá aí. Acho que isso tem a ver com a psicanálise, né, a sustentação do desejo, da aposta, que a ausência de garantia, a ausência de certeza não inviabilizam a sustentação do desejo, muito pelo contrário. Perfeito. Muito obrigada, gente. Boas festas para vocês. Muito obrigada, doutor. Uma boa noite. Obrigado, igualmente. Sim. Sim. Até logo. Tchau, até logo.